Os crocodilos vivem em ambientes aquáticos, como rios, lagos e pântanos. Pode ser encontrado na África, na Ásia e na Austrália. A África tem o crocodilo Nilo, que é o maior crocodilo do mundo e vive na África subsaariana, incluído na ilha de Madagascar. Na Austrália e na ilha do Pacífico, os crocodilos dessas regiões também frequentam o mar. Na América do Sul, o crocodilo americano vive na costa do sul do México. Na América do Sul, na medida do Peru e Venezuela. Os crocodilos são répteis carnívoros e podem chegar a pesar até 1000 quilos e medir até 6,5 metros. São animais de topo na cadeia alimentar e não possuem predadores naturais. Algumas espécies de crocodilos, como o crocodilo americano e o crocodilo de água salgada, podem adentrar ambientes estuarianos e até mesmo marinhos, e até mesmo outras sobrevivências. Essas espécies possuem glândulas em suas línguas que permitem a excreção do excesso de sal, principalmente esses crocodilos que são de água salgada. No Brasil não são encontrados crocodilos, mas sim jacarés, no caso do Brasil. Tem uma diferença muito grande entre crocodilos e jacarés. Tamanho, espessura, a mordida, a força. No caso do Brasil, só é encontrado jacaré, né? Nesse caso, são jacarés como jacaré-açu, jacaré de Ocus, jacaretinga e jacaré de papo amarelo, no Brasil. Em relação ao que os crocodilos comem e aonde vivem em geral. Os crocodilos eles vivem mesmo na África, na Ásia e na Austrália. A maioria dos crocodilos vivem em margens de rios, encontros da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar. O que eu estou querendo dizer? Que crocodilos da Austrália e da ilha do Pacífico frequentam o mar, água salgada. Os crocodilos não possuem os predadores naturais, por se tratar de um animal de topo na cadeia alimentar altíssimo, principalmente a sua força nas glândulas entre seus dentes. Os crocodilos de água salgada, crocodilos marinhos, crocodilos estuarianos ou crocodilos porosos, é nesse artigo que você saberá muito sobre essa espécie. Essa realidade existe, é chamada de crocodilos crocótulos poróceos, que é adaptada a viver em águas salgadas. Ele se adapta a viver em águas salgadas, essa espécie. Os crocodilos são répteis que atingem grandes tamanhos, diferentes dos jacarés, como eu expliquei. Os crocodilos de água salgada, para você ter um exemplo, ele possui um comprimento superior a 8,5 metros e pode atingir mais de 1,5 de toneladas. É importante destacar também que não existe crocodilos no Brasil. Quem é mais perigoso, crocodilo ou jacaré? Os crocodilos tendem a ser mais agressivos e territoriais, especialmente quando é comparado aos jacarés. Eles estão mais propensos a atacar humanos, especialmente quando se sentem ameaçados ou quando seu território está em risco. Essa natureza agressiva faz parte com que os crocodilos sejam considerados muito mais perigosos do que os jacarés. Outra situação interessante é quanto tempo o crocodilo fica embaixo de uma água. A capacidade que eles aguentam ficar debaixo de uma água, os crocodilos podem ter até 6 metros e pesar até 700 kg. Por conseguirem manter-se submersos durante um período longo que pode atingir a 60 minutos, os crocodilos do Nilo são conhecidos como predadores
são rasteiros e perigosos, que tanto atacam na água como na terra. A mordida de um crocodilo, principalmente de água salgada, pode chegar até 7.000 PS ou libra-força por polegada quadrada, de acordo com os estudos National Geographic. Os mesmos estudos que estudam sobre tubarões apontam que grande tubarão branco, por exemplo, ele tem de 6,4 de metros a 3.324 de quilos. Pode atingir até uma força de mordida de até 1,8 de toneladas. A sua capacidade de mordida. Para vocês terem uma ideia, olha o quanto tempo um crocodilo pode ficar sem comer, que ele consegue se manter vivo. Bem, à primeira vista, este seria um dos sinais de inferioridade biológica dos répteis, mas quando é considerado um crocodilo adulto, após um período de alimentação abundante, ele pode passar até 2 anos, sem comer. Vemos que essa fisiologia deles não é tão fraca assim. Eles são muito resistentes, os crocodilos. Outra coisa, o que o crocodilo come? Qual o tipo de animal, né? Bom, isso porque os filhotes de crocodilos são frequentemente comidos por caranguejos, peixes, répteis, como cobras, lagartos e outros crocodilos. No caso dos crocodilos maiores, eles às vezes são atacados por grandes felinos, tubarões, cobras grandes ou até como anaconda. Nesse caso são essas espécies de animais que são os predadores que atacam o crocodilo. Bom, existem crocodilos no Brasil? Não, só jacarés. Agora, tem crocodilos em São Paulo? Um exemplo. Com essa descoberta, agora não. São 6 espécies de crocodilos descobertas. As 2 primeiras são espécies descritas que foram escavadas no município Monte Alto, São Paulo. Outras 2 são oriundas da região do General de Salgado. Uma no município de Ituruma e a nova espécie que foi encontrada de Catadumba. O que significa isso? Não tem crocodilos no Brasil. Os estudos que estudam sobre essa espécie diz que há muitos milhões de anos atrás tinha no Brasil. Além disso, tem outros predadores do crocodilo. O crocodilo é um predador de ápice, ou seja, uma vez adultos, eles não possuem predadores naturais. Agora, alguns animais podem atacar o crocodilo adulto. Exemplo, onças, elefantes, hipopótamos, leopardo, leões e cobras grandes. Tipo assim, como a anaconda. Aonde vive o maior crocodilo do mundo? Na Austrália. É conhecido por ser um lar de animais exóticos. O local abriga desde aranhas gigantes e até répteis únicos. E também é o lar do maior crocodilo do mundo, que vive em cativeiro. O animal mede 5,5 metros e está no Marineland Crocodile Park. Existem também muitas curiosidades sobre os crocodilos, como a mordida. A mordida de um crocodilo é 10 vezes mais forte do que a de um grande tubarão branco. O tamanho de crocodilos são maiores do que répteis vivos e pode medir cerca de até 8 metros ou até mais, dependendo de cada característica ou espécie de crocodilos. A vida longa dos crocodilos pode viver mais de 70 anos na natureza e até 90 anos em condições específicas. Eles engolem pedras, os crocodilos engolem pedras para ajudar a triturar os alimentos no estômago.
Outra coisa interessante, o focinho. O focinho dos crocodilos, que tem a cabeça mais afiliada, enquanto outros jacarés têm um focinho largo e arredondado. Eles não suam, os crocodilos não suam, por isso se sentem ou deitam com a boca aberta para liberar o calor. Em relação à língua do crocodilo, os crocodilos não conseguem pôr a língua para fora. Em relação aos dentes dos crocodilos, os crocodilos têm de 74 a 80 dentes, mas podem ter de 2 a 3 mil dentes durante a vida toda. A capacidade dos dentes dessa espécie de crocodilos. Os crocodilos também têm um quarto dente inferior que fica do lado de fora da boca quando ela está fechada. No caso, dou um exemplo dos jacarés, quando eles estão com a boca fechada, não é possível ver nenhum tipo de dente. Além disso, os jacarés só são encontrados em algumas partes dos Estados Unidos, no leste da China. Em relação à pele do crocodilo, a sua pele é grossa e coberta de escamas que não se sobrepõem. Os dentes são cônicos e possuem uma mordida muito poderosa. O coração dos crocodilos apresenta 4 camaras, tal como as aves, que possuem um sistema diferente de ventilação ao redor dos pulmões, conforme outros répteis são aviários. Os crocodilos têm uma habilidade impressionante que vem do período Jurássico. É um dos predadores mais assustadores do reino animal. O crocodilo é capaz de prender suas mandíbulas em torno de uma presa, arrastá-la para debaixo de água e ainda continua respirando confortavelmente enquanto a sua vítima se afoga e é devorada por eles. O tempo de criação dos crocodilos varia de acordo com as espécies, mas em geral os ovos demoram cerca de 114 dias para eclodir. Os crocodilos de água salgada normalmente botam 50 a 60 ovos. Os crocodilos do Nilo colocam ovos em ninhos na areia e os filhotes demoram de 11 a 14 semanas para nascer. As mães de crocodilo ficam perto dos ovos para protegê-los de predadores. Dependendo da espécie de crocodilo, as fêmeas podem botar de 10 a 100 ovos em seu ninho. E depois de 1 a 5 meses após o casalamento da espécie de crocodilos. Às vezes, elas os enterram à beira dos rios ou colocam na areia. Crocodilos de água salgada normalmente botam de 50 a 60 ovos. Os machos também são muito importantes nessa época. Os machos podem permanecer perto do ninho. Quando chegar a hora de saírem da casca, os filhotes começam a emitir um chamado que pode ser ouvido até 20 metros. Ou seja, assim quando está para nascer, eles mandam um sinal. Aí até 20 metros, os pais, crocodilos, percebem e ficam ao redor até nascer todos os filhotes de crocodilos, para proteger de ataque a algum predador. O mais interessante é que essa espécie tem um poder de viver por muitos anos, tanto 70 até 90 anos, principalmente se for em cativeiro, É uma espécie muito forte. Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dá aquela moral. Coisas do mundo e diversidade. É muito importante o seu like, o seu comentário e a sua inscrição para o canal. Sempre tem novidades aqui do mundo animal e qualquer diversidade. Até a próxima.